Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria enorme nós estarmos aqui mais uma vez, né? Depois de um longo tempo, num período tenebroso, após uma tempestade, sempre vem a mudança. Eu estou com uma voz assim, um tanto rouca, né? Aí vai estar pensando, minha voz está meio assim, um pouco conturbada. Mas não, vem que vai dar certo, né? Então nós estamos aqui agradecendo a Deus, a Jesus, a essa casa, aos espíritos amigos desta casa, que com certeza, junto com as outras casas espíritas aqui de Maricá, intercederam muito por mim. Os amigos encarnados intercedendo junto aos amigos espirituais. Esses amigos espirituais fizeram a parte deles, me ajudou muito na recuperação, né? E no tratamento que eu tive que fazer. Mas Deus está sempre conosco, sempre nos amparando. Por mais que a gente pense que não vai dar certo, mas sempre vai dar certo. Deus cura quando tem que curar. Mas muitas das vezes a cura maior não é a cura do corpo físico, mas a cura da alma, a cura do espírito. Porque nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, para caminhar na direção de Papai do Céu. E muitas das vezes o melhor para nós não é a cura do corpo físico, mas a cura da alma. Claro, o Papai do Céu cura também, quando há a possibilidade de ser curado. Então, o Papai do Céu continua nos abençoando, nos envolvendo nessa noite que será maravilhosa para cada um de nós. Eu posso chegar aqui? Pode, fique à vontade. Agora foi melhor. Né? Aí você fica mais à vontade. Vou só colocar uma coisinha aqui, porque já sabe como é que é, né? A garganta vai ficar muito seca. Bom, então o nosso tema de hoje, agir de acordo. É uma página que está no livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, Psicografia de Francisco Xavier. As páginas de Emmanuel, elas são maravilhosas, porque, em realidade, são os ensinos que ele traz, atualizando para cada um de nós as páginas do Evangelho de Jesus. E a doutrina de Jesus, a doutrina dos Espíritos, nada mais é do que o cristianismo indivíduo. Né? Então, essas mensagens são fantásticas, maravilhosas. Mas antes de nós entrar nessa mensagem, quero falar para cada um de nós como agir de acordo com a nossa resistência. Né? Muita gente fala assim para o nosso filho que está aí, que está em casa: ligam para a minha casa. Quem é Maria? Ah, é seu João. Diz para ele que eu não estou aí. O que nós estamos educando? O que nós estamos falando para a criança? Qual é o ensinamento? Não é isso? Então nós educamos, mas tem uma hora que a gente se perde por algumas situações. Tem um amigo meu, um palestrante, que era uma pessoa que estava na casa espírita, só que ele tinha um hábito de fumar. Aí não tinha se conscientizado, né, de que o vício faz o mal. E um dia ele está assistindo televisão com a filha de 7 anos, que fazia parte da evangelização da casa, passou antigamente, não é o caso de vocês, mas antigamente tinha uma propaganda na televisão com mulheres fumando, homens fumando, aquela coisa toda, carros bonitos, né? E a filha dele vendo aquilo, ele pegou a filha dele fazendo assim. Ela falou assim para ele: quando eu crescer, eu quero fumar igual a ela. Aí ele foi chegando para ela e falou assim: minha filha, fumar é errado. Fumar faz mal para o corpo e para o espírito. Ela olhou para ele e falou assim: mas papai, você fuma? Aquilo para ele foi um choque. Naquele dia, ele pegou os maços de cigarro, porque ele comprava era maço, né? E jogou tudo fora. Nunca mais fumou. Por quê? Ele estava ensinando, mas não estava agindo de acordo com aquilo que ele ensinava. Então, muitas vezes, acontece conosco também. E Emmanuel vai trazer para a gente, nessa página, o que nós fazemos com aquilo que nós aprendemos. Com aquilo, com o nosso conhecimento, em especial, os ensinamentos cristãos. O ensinamento de Jesus nos trouxe para cada um de nós. Kardec, no capítulo 8 do Evangelho do Espiritismo, está lá: bem-aventurados os puros de coração. Lá no item 10,
ele vai falar uma parte, até um pequeno trecho, ele vai falar sobre a religião. Qual o objetivo da religião? Kardec fala que o objetivo da religião é conduzir Deus ao homem. Mas para que o homem possa chegar a Deus, ele tem que ser perfeito. Ela pensar que a perfeição relativa. E logo, toda religião que não transforma o homem no bem, ela está, o seu objetivo está não tem objetivo, não tem objetivo, né? Então, olha só como é que nós, a religião tem que ligar o homem para o céu. E toda religião que o homem se apoia para cometer atitudes de discriminação, preconceito, separatividade, cisânia, essa religião, com certeza, ela está falseada em seus princípios ou mal conduzida. E, infelizmente, hoje nós estamos isso, né? Infelizmente, o nome de Jesus está sendo utilizado de forma tão errônea. Havia tantos casos assim que nos entristece. Nos entristece. Então, ele vai falar que essas religiões criam dois tipos de religiosos. O primeiro, supersticioso. O segundo, hipócrita. E o terceiro, fanático. Supersticioso é aquele que vai acreditar em tudo que falarem para ele, em manifestações. E o hipócrita? O hipócrita é aquele que faz o quê? É aquele que não age de acordo com aquilo que ele está aprendendo. E fanático é aquele que só vê aquela doutrina religiosa como sua salvação. Então é mais ou menos isso que Emmanuel vai trazer para a gente, essa mensagem aí. Ele começa com um trechozinho de um ensinamento, de um chamamento ativo. Está lá em Tito 1, versículo 16. Pode passar para a gente? Olha só o que ele coloca ali para a gente. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-o com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo a Tito. Tito era um jovem. Ele iria para uma região, né, que pode chamar de assembleia ou igreja na época, e Paulo já via que as pessoas que estavam naquela comunidade estavam agindo totalmente contrário aos ensinamentos que eram professados. Então Paulo vai fazer recomendação para ele e traz para nós essa recomendação hoje também. Confesso que conhece a Deus, mas negam as suas obras. Gente, e eu peguei que fica reprovados para toda boa obra. Ora, se você não faz a boa obra, como é que você pode ser aquele que vai dirigir uma obra? É complicado, né? Então, essa mensagem assim, mexe comigo, que a gente vai pegar esse entendimento em relação àquilo que nós estamos fazendo e realizando. Porque todos nós somos convidados pelo Cristo para a sua tarefa. Todos nós fomos chamados. A Espírito Contínuo vai dizer que nós fomos chamados. Hoje vieram um pouco mais cedo, hoje vieram um pouco mais tarde. Então somos sempre convidados para servir ao Pai do Céu. Todos nós aqui fomos convocados. Estamos aqui a convite dele para exercer um trabalho. E aí o que nós vamos fazer com esse conhecimento que nós recebemos? Como fazer essa melhora para nós e para o outro? Porque a obra inicia em cada um de nós, porque é a obra individual. Então ele fala que é reprovado para toda a obra, mas a obra inicial é em nós. Começa em cada um de nós. A transformação ela começa do individual para o coletivo. Então nós precisamos dessa melhora. Vai ver o Chagas Jorge. Então ele vem conversando, ele fala assim: o espiritismo, em sua afeição de cristianismo rede vivo, tem um papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência e estado do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. Então, no primeiro parágrafo que traz isso para a gente, ele não vê apenas como mais uma ciência. O espiritismo não é mais uma ciência. Claro que ela é baseada na
ciência, a filosofia e tem a religião. E ela tem o estudo, ela tem a pesquisa, né? A ciência inspira até a pesquisa. Mas ela não é só isso. Ela é muito mais do que isso. Ela não vem apenas para essas observações técnicas, porque é diferente. Nós temos a doutrina espírita tem uma outra mensagem. Ela tem um outro viés, que é a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. A comunicação entre os espíritos, a sobrevivência da alma. O foco da doutrina era a nossa reforma, a nossa melhoria, na transformação das nossas consciências. Jesus, quando esteve entre nós, Jesus falava para os espíritos imortais, somos todos nós, nos ajudando nessa transformação, de nos conscientizarmos de quem somos e do que nós precisamos fazer para atingir a nossa escala evolutiva. E é isso que estão dizendo para a gente, não é apenas essas técnicas, mas é muito além disso. É essa transformação. E como realizar essa transformação. E aí, o segundo parágrafo vai dizer o quê? Que a Terra tem vivido repleta de organizações religiosas. No Brasil, nós é o país que nós temos católico, espírita, protestante, bandista, condomicista, temos várias religiões. Todos se dizem cristãos. Não é isso? A maioria da população brasileira é cristã. Ela acredita em Deus. Só, infelizmente, nós vemos pessoas que se dizem cristãs pregando a intolerância, pregando a pena de morte, fala em caridade e amar ao próximo, mas individualmente faz o contrário. Quando está dentro da organização religiosa, ela louva a Deus, fala de amor, fala de caridade, mas individualmente, quando está fora daquela espécie dos portões, ela age totalmente em desacordo com aquilo que ela aprende. É isso que está falando para a gente aqui. Ou seja, negando, porém, através das obras individuais. Porque são as obras individuais que vão marcar. É os exemplos que vão arrastar as multidões. Então a gente pega assim, um grande condutor, a gente fala condutor de alma, né, que são as pessoas que estão à frente de algumas denominações religiosas. A gente vai voltar até agora na doutrina também. Qual o comportamento desse indivíduo diante da sociedade, diante do próximo? Porque quando a gente fala assim, eu amo o próximo, mas eu nego ajuda àqueles que nos pedem e só faço para aqueles a quem eu conheço. Isso não é amar o próximo. Porque daí nós estamos dividindo também. Nós acabamos dividindo aquilo que a gente diz que é amor. Então, muitas das vezes, as pessoas utilizam o Evangelho de Jesus de uma forma totalmente contrária ao que deveria ser. Sem se compenetrar naquilo que ele estuda, naquilo que ele lê, naquilo que é falado, naquilo que é feito nos estudos. É isso que é o Brasil para a gente. Muitas organizações religiosas, mas muitas organizações religiosas que existem. Mas a gente vive uma sociedade reconhecida. Eu vi a declaração do bispo, arcebispo da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, em que ele tem uma declaração fantástica. Ele falou assim: tem a situação do Rio de Janeiro, quem sabe que teve, né, recentemente, onde foram, né, algumas pessoas internadas de forma violenta. Ele falou assim: quando um cristão aplaude a morte do seu irmão, a sociedade está doente. Quando a gente aplaude a morte de um indivíduo, a sociedade está doente. Isso pode ser bispo que falou. Ele fala que quando isso acontece, o Evangelho se cala. Muito triste isso, quando eu vi essa matéria. E é uma realidade. Você aplaude a morte do irmão, de um companheiro, não importa quem ele seja, não importa o que ele fez. Porque nós já temos a consciência de que cada um está no patamar evolutivo.
Nós não temos assim a clarividência de ver a ficha carga dos irmãos. Temos, né? Temos condição de ver. Mas ele falou isso e eu fiquei assim, gente, é uma realidade. Quando isso acontece, o Evangelho se cala. O Evangelho é o quê? É amor. O Evangelho é perdão, é tolerância, é empatia, é indulgência, benevolência e perdão. Isso é o Evangelho. Então é esse Evangelho que nós devemos seguir. É esse Evangelho que deve nos conduzir para o caminho do bem. Isso é um alerta para cada um de nós. Esse agir de amor é um alerta. Eu achei fantástica essa página. Olha lá de lá. E ele continua. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, é esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? É assim, é doloroso. Então ele fala assim, que esse intercâmbio é mundo invisível, qual o objetivo dele? É justamente esse reajustamento amoroso. Esse reajustamento de entendermos que nós somos espíritos mortais. Aqueles companheiros que se equivocam na sua jornada evolutiva se equivocaram por algum motivo. Por ignorância, por desconhecimento. Por muitas vezes desconhecerem Deus. Uma vez eu estava fazendo um estudo e eu disse, mas todo mundo conhece Deus. Conhecer Deus é uma coisa, sentir Deus é outra. Conhecer Deus, a maioria das pessoas conhecem. Mas e esse Deus que é amor, esse Deus que é perdão, esse Deus que é compassivo, esse Deus que nos ama, todos nós, e que está sempre conosco, de alguma forma, nos ajudando, colaborando para que nós possamos caminhar e evoluir, eles não conhecem Deus. Não conhecem a essência da realidade. E aí, mas nós já conhecemos. E isso, esse objetivo, esse reajustamento emocional. De que Deus ama cada um de nós. Deus ama até aqueles que são equivocados. Porque no fundo, que todos nós temos nossos equívocos, as nossas dificuldades. E o outro também tem. E aí, muitas vezes, a gente se acha ser muito bons. Muitas vezes nós nos achamos bons. E aí, porque nós não fazemos aquilo que o outro está fazendo, é uma coisa pequena. Aí nós fazemos o quê? Nós nos ufanamos, nos achamos que somos, né? O supra-sumo da criação. Mas eles, muitas vezes, não conhecem a lei de Deus. E para nós que conhecemos, a cobrança é muito maior. Porque para aquele que, mesmo equivocado, ele está fazendo aquilo por ele não conhece. Então, quem é o mais culpado? É quem conhece ou quem não conhece? Quem conhece, né? Ele já tem o conhecimento, já tem a consciência da questão evolutiva. Então, nós precisamos ter esse conhecimento. Então, ele fala para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Para que nós possamos lidar uns com os outros da melhor maneira possível. Na questão do 919, nos explica como falar de conhecer-se a ti mesmo. Isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque nós precisamos estar frente a frente conosco, mesmo no espelho assim, né? E falar assim, quem é você? Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas conquistas? E focar na dificuldade, porque a conquista já está. O que eu tenho para melhorar? Eu ainda sou muito vaidoso. Eu sou muito orgulhoso. Eu sou muito inteligente. Eu sou muito nervoso, tenho pavio curto. São coisas que nós vamos ver aqui no nosso mesmo. E aí, quando a gente se entende que nós temos dificuldades, isso nos ajuda aqui. Nos ajuda a vermos o outro, que o outro também tem o direito de ter dificuldades, como nós temos. Então, conhecer-se a si mesmo é muito importante para nós. Porque eu vou permitir que o outro também possa se equivocar. Como eu me equivoco de vez em quando. Como eu escorrego de vez em quando.
Né? Então, essa importância do Evangelho. O Evangelho nos conscientiza disso, para que nós possamos colocar em prática esse Evangelho de Cristo. Esse Evangelho de amor. E quando ele fala ali, como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo dos semelhantes? Olha, como conciliar o conhecimento de Deus menosprezando os outros? Ou, como conciliar o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus, dizendo que o espírita não faz parte do cristianismo? Nós vemos hoje em dia tantos irmãos nossos, né, das doutrinas afro, sofrendo tanta discriminação. Céus que são destruídos, são excluídos de comunidades do Rio de Janeiro, imposto pelas igrejas, por aqueles que fazem amor a Deus. Impõe que o tráfico tire aquelas pessoas dali. Olha, isso é terrível, né? Como conciliar isso com Deus, o ensinamento? E tem uma passagem de Paulo que eu gosto muito. Paulo não, desculpa. Eu gosto tanto de Paulo, não sei Paulo não merece. Mas João, evangelista, tem uma passagem, se não me engano, no capítulo 1, primeira carta dele, ele vai dizer assim: todo aquele que diz que ama a Deus, mas que odeia o seu irmão, é um mentiroso. Em algumas traduções eles falam me aborrece. Todo aquele que diz que ama a Deus, mas que odeia seu irmão ou aborrece seu irmão, é um mentiroso. Como é que ele pode amar a Deus a quem não vê e odiar o seu irmão a quem ele vê? Olha a mensagem de João, do evangelista, não é? É inconcebível. Como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Aqui nós não temos nenhum sentido ainda para nós, pela nossa capacidade de pensamento, de consciência ainda. E eu amo, eu odeio a pessoa do lado. Como? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus? Né? Então João ensina assim, é certeiro, assertivo. Olha só, quanto tempo se passou e essa afirmação de João está tão presente na nossa sociedade. Como eu posso dizer que amo a Deus e odiar o meu irmão? Olha a reflexão que nós vamos fazer. Isso são todos nós, encarnados e desencarnados, que nos encontramos, porque nós somos aprendizados. Nós somos aprendizes do bem. Isso é que vai ficar para nos conscientizarmos. Isso é muito importante. A fé raciocinada, né, o conhecimento ele tem que ser o conhecimento revestido do sentimento. A fé raciocinada ela tem que ser revestida do sentimento. Porque o conhecimento sem o sentimento, ele é como um deserto sem água, né? Nada frutifica, nada floresce. Então a necessidade desse conhecimento tem que estar ligado ao sentimento, tem que estar ligado ao coração, a fim de que nós possamos fazer com que esse conhecimento floresça em nós, a fim de que esse conhecimento possa transformar, nos ajudar nessa transformação. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos e para que possamos colaborar com Deus na sua obra. Estava na questão do conjunto dos espíritos, como Kardec perguntou, o objetivo da encarnação. Então, nós estamos aqui com o objetivo da perfeição, de nos melhorarmos e de colaborarmos com Deus na sua obra. E colaborar com Deus na ensinamento é fantástico. Quando você consegue consolar alguém, quando você consegue falar com alguém, quando alguém consegue ver em você algo diferente, sem que você precise falar. Através do quê? Através da sua vivência. A doutrina de Jesus ela tem que ser vivenciada. E não apenas estudada, mas vivenciada. Porque se ela não for vivenciada, ela não encontra eco no mundo dos corações. E é isso que não vai trazer para a gente. Aí continua ali. As antigas escolas religiosas, a força se adjudicarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em estabilidade que aviltam as forças vivas do espírito. Ou seja, quando fomos criados, nós somos criados simples e ignorantes, sem conhecimento.
E através da jornada evolutiva da alma, que somos todos nós vamos aprendendo, vamos desenvolvendo em nós o potencial divino que cada um de nós tem. Jesus falou que nós somos o quê? Vós sois deuses. Isso. Vós sois deuses. Porque nós somos filhos de Deus, somos centelhas divinas dele. Né? Então nós temos em nós, na nossa consciência, esse sentimento, essa vontade de avançar para Ele, de ir para Deus. Mas muitas das vezes as escolas religiosas do mundo, elas se uniram, né, à política, achando essa necessidade do poder temporal, né, de ter poder, o poder é uma coisa complicada, de ter o poder e dominar. E foi isso que aconteceu lá no início, quando Jesus estava, quando a igreja se uniu à política. E o que nós vimos? Desastres. Nós vimos desastres. Né? Porque quando Jesus esteve entre nós, Jesus não precisou se unir à política, não precisou se unir aos reis, não precisou se unir ao judiciário, aos magistrados da época. Não precisou para isso, para transformar o mundo. Não, nada disso. Porque tudo que está no mundo é temporal. Tudo passa. Até os tempos se vai manter. Tudo vira ruína. Tudo. O dinheiro, tudo fica. Os políticos ficam. Então ele está falando que quando a religião se uniu através da política de sacerdócio para dominar, aí vai falar o quê? Estagnar os impulsos da fé, que aviltam as forças vivas do Espírito, que somos nós. E muitas das vezes nós vamos encontrar pessoas que não querem saber de religião. São pessoas que não querem saber de religião, mas que trabalham incessantemente também, e para o bem. Não tem religião, mas trabalham. Porque elas trazem nela a religiosidade delas mesmas. Esse impulso que elas já trazem. Né? Ela precisa de um agrupamento organizado para professar o seu trabalho em si. E muitas das vezes houve a estagnação no passado, quando utilizaram a religião de forma inadequada. Como nós vemos hoje, muitas pessoas se afastando de algumas noções religiosas. Muitas pessoas. Porque tem muitas experiências religiosas que eram muitas pessoas, muitas das vezes, esquecidas. Nós conhecemos um caso em São Gonçalo, em que um jovem foi conversar com um líder religioso de uma igreja, e ele foi conversar com ele e falou que ele era homossexual. E o pastor, né, conversou com ele, deu apoio, aquela coisa toda. Só que no domingo à noite, a igreja é repleta. A igreja hoje não é um grupo de 50, 100 pessoas, né? Normalmente é de 1.000, 2.000 irmãos. Né? E aí o pastor o chamou na frente do público e expôs tudo aquilo que ele havia pensado com ele. Vocês imaginam que aquele jovem? 22 anos. Sabe o que ele fez? Saiu daí e suicidou. Como você diz que ama Deus e não acolhe, não abraça? Porque quando Jesus falou para Pedro apacentar as ovelhas, está falando para um de nós que estamos aqui hoje. Apacenta as minhas ovelhas. Esse jovem suicidou. Porque eu tenho amigos de pastores, olha, minha família são tudo pessoal ligado à igreja, né? São pastores, já estão aqui, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Universal, mas com todos eles, numa boa, conversa com eles numa boa. Porque eles falam de Jesus. Eles falam de Jesus. E esse amor que Jesus teve por nós, ele nos ensinou para que nós pudéssemos fazer de maneira, mas a gente fazia. Então ele está aqui. Então muitas vezes está indo a fé que nós fazemos em nós.
E ele fala assim: a doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas do Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que obseja nas atividades vulgares real afirmação do bem que nasce da fé viva. Emmanuel. Ou seja, essa doutrina que é consoladora, libertadora, que a doutrina ela consola, né? Ela nos consola, mas também ela nos liberta. Ela nos liberta do nosso atavismo, da nossa ignorância, né? E nos consola. E ele fala assim, e quando a gente conhece a sobrevivência do espírito e essa comunicabilidade, nós passamos a entender muito e a modificar como nós nos comportamos. Porque nós sabemos que nós estamos aqui hoje, mas amanhã não vamos estar. Vamos retornar para a parte espiritual. Eu sei que a maioria de vocês não querem ir para o céu. Mas vai chegar um dia que nós teremos que retornar, né? Um dia que nós vamos retornar. Mas nós também voltaremos novamente. Nós vamos sobreviver. E essa comunicabilidade sobre essa comunicação dos espíritos encarnados e encarnados, e essa comunicabilidade nos ajuda muito a entendermos o porquê que nós passamos pelas coisas, como nós passamos por alguma coisa, nós pensamos assim: bom, só existe um caminho. Primeiro é o tratamento, né? Eu falei essa semana com a minha irmã. Meu pai também olhou, aí ela falou assim: mas é possível, pessoal, nós temos duas opções. Primeiro, aceitar a doença, entender que existe, tem solução? Tem. Tem tratamento? Tem. Então faz o tratamento, né? Aí nós chegamos assim: e a outra opção? A outra opção é voltarmos para a verdadeira pátria. Ela não gosta de falar sobre isso. Essa não tem religião não, mas ela não gosta de falar sobre isso, né? É voltar para a verdadeira pátria. Não é só ter isso. Quantos são nós temos? Aconteceu um fato. Aceitar aquele fato, procurar entender, compreender ele e buscar as soluções que existam. E a outra é se entregar e retornar a paz espiritual. Ela falou assim: não, só fala igual de morte. Eu falei: não falei morte. Eu falei de. Então fala de morte, vou falar do anjo libertador. Essa é a primeira coisa. Mas então é isso. Então a gente aprende isso e ele fala assim: essas bases para você ler o Evangelho, ele nos traz tanto conhecimento, tanto ensinamento, que mexe para cada um de nós, para nos ajudar nessa transformação. Quando Emmanuel, lá no início, ele vai falar, quando Paulo vai falar de para Tito, quando ele fala assim: reprovados para toda boa obra, né? Ou seja, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. Por que Paulo fala sobre isso? Porque Jesus nos chama para a sua obra, né? Tem a passagem que está lá no capítulo 18 do Evangelho do Espiritismo, quando eu falar do. Ih, gente, fugiu agora. O capítulo 18 fala sobre o quê? Fica aqui, Evangelho. Peraí, vai falar: seja perfeito, chamados, muitos chamados como seus escolhidos. A mente não acabou, tá? Muitos chamados como os escolhidos. E é interessante essa parte, ele fala assim: muitos chamados como os escolhidos. Mas fica assim meio contraditório. Aí são muitos chamados como os escolhidos. Por quê? Deus escolhe alguém? Deus vai fazer a recepção dos seus filhos? Vou levar o Luciano. O Sérgio, não, Sérgio, Deus não faz a recepção dos seus filhos. Então, por que poucos escolhidos? Mas eu, como ele falou assim: mas nós somos escolhidos. Por que ser escolhido? Porque nós somos espíritos, trabalhamos na última hora. E quem faz para você? Está na Evangelho, tem certeza? Tem que fazer. Porque o Constantino vai falar assim, no item 2 do capítulo 20. Não vou esquecer o 18 não, tá? Só para a gente fazer uma ligação. Eu falo do capítulo 20 do Evangelho para falar sobre os trabalhadores da última hora. No item 2, o Constantino fala assim: bons espíritas, meus bem-amados. Aí ficou galera: ele está falando de espírita, não.
Ele falou assim, bons. Ele falou, bons espíritas. Por que será? Aí nós vamos voltar no capítulo 17, quando Kardec vai falar no item 4 sobre os bons espíritas. Ele vai falar aqui, o cristão e o espírito são a mesma coisa. Ele vai falar, né? Ele vai falar dos bons espíritas, ele vai no item 4, ele vai falar assim, quando você o conhecimento, não apenas o conhecimento, mas a aplicação desse conhecimento que você mesmo vai levar à minha situação de ser aquele homem de bem, que é o item 3 que quer, falando todos os adjetivos, meu Deus do céu, aquele homem de bem, te aparece que é aquele homem de bem, o item 3, é ficar em depressão. Mas no 4 ele vai falar sobre isso. De que cristão e espírito é a mesma coisa. Né? Então, quando chamam os escolhidos, na realidade, quem são os escolhidos? Aí nós vamos lá no capítulo 20 do Evangelho também, quando eu falar sobre a missão dos espirituais. Erasto, espírito, ele vai falar que os escolhidos são aqueles que cumprem a lei de Deus. Lá no capítulo 20 tem um item, vai falar sobre a missão dos espíritos, esse é o item 5. O 5 está funcionando no 4. O 5 já é o obreiros, obreiros senhores. No 4 ele vai falar sobre a missão dos espíritos. Aí vai falar, os escolhidos são aqueles que cumprem a lei do meu Pai, a lei de Deus. E aí Jesus, lá nesse capítulo 18, que ele está falando antes, vamos voltar agora, muitos chamados escolhidos, tem a passagem de falar assim, que está em Mateus. Nem todos te dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Somente entrará aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Olha só que interessante, né? Ou seja, não basta apenas dizer, eu sou espírita, sim, mas está fazendo a vontade do meu Pai? Está falando, o que está fazendo com o seu exame? O que está fazendo com o que você está aprendendo? Não é só o que você está falando de Jesus, não é só o que você está falando de Deus, falando boas coisas, mas como você age no seu dia a dia. E isso, minhas irmãs e minhas irmãs, não é apenas na parte religiosa, isso é a nossa vida de um modo geral. Ele está falando ali, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Em sociedade, é como nós nos comportamos em sociedade. Levar esse ensinamento, esse conhecimento do Evangelho de Jesus vivo para a nossa sociedade. Em tudo aquilo que fizermos, colocarmos em prática esse ensinamento de Jesus. Benevolentes para com o outro, indulgentes para com as imperfeições da lei, porque o outro pode errar, assim como nós erramos no passado. E quantas vezes nós caímos e tivemos alguém que com certeza estendeu as mãos para que nós pudéssemos sair do lameiro que nós nos achamos. Quantas vezes? Aquele outro que está fazendo aqui que nós muitas vezes reclamamos e nossa, nós não fazemos hoje, mas e nosso passado? Quantas vezes nós já caímos? Quantas vezes? E também poderemos vir a cair mais à frente, não é assim? Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a ali. Então, esse conhecimento é no nosso dia a dia, na nossa convivência, no nosso lar, na rua, no trânsito, no trânsito, né? Que é complicado. Trânsito assim, é um teste de paciência, né? A pessoa cortando, parando, você nem sabe. Mas é paciência. Ah, Jorge, é fácil? Não, ninguém falou que seria fácil. Jesus não falou que seria fácil. Ele disse que no mundo nós teríamos aflição. Mas ele também falou que nós devíamos crer em Deus e nele. Então ele falou para cada um: crê em Deus, crê também em mim. Então é colocar em prática isso tudo. Trabalharmos em nós mesmos essa melhora íntima, a fim de que nós possamos ser realmente dignos de ser chamados discípulos de Jesus.
Porque ele falou que os discípulos dele seriam reconhecidos por quê? Por muito se amarem. Aí eu vou falar assim, mas amar como Jesus amou, claro que nós não vamos ter esse amor ainda, né? Seria muita pretensão nossa querer ter esse amor do Cristo, né? Que olha, nós estamos numa fazenda milionária de amor. Mas quando a gente faz o bem, quando a gente consegue dar um bom dia para o outro, quando a gente consegue ser carinhoso com ele, quando nós conseguimos respeitar o outro, as diferenças, seja quem seja o outro, seja a opção que ele quiser, a opção sexual, a opção política, a opção de futebol, seja qual for a opção que a pessoa tenha, o respeito é uma forma de amar. O respeito é uma forma de... O respeito é tudo em sociedade. Quando me predispõe a respeitar o outro, as diferenças que nós julgamos ter que ser diferentes. Nós julgamos ser diferentes, né? Nós julgamos ser diferentes. As coisas muito diferentes. Isso é amar. Isso é respeitar. Isso é acolher. Isso é o que? Apacentar. É isso que Jesus pede cada um de nós. É isso que Jesus pede cada um de nós. Então Jesus possa continuar nos abençoando. Continue nos fortalecendo, nos amparando, nos ajudando a vencer as nossas dificuldades, curando as nossas dores mais íntimas. Porque todos nós temos as nossas tempestades. Porque as tempestades não são físicas, porque as físicas é mais fácil nós conseguirmos superar. Mas as dificuldades, as tempestades das nossas almas, que o Mestre querido, esse amigo incondicional das nossas vidas, ele possa continuar nos amparando, nos envolvendo, nos dando a perceber que todos somos irmãos, que todos estamos na mesma caminhada, e que ele possa envolver cada um de nós, envolver os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que nós estamos pensando nesse momento, que estão precisando realmente de ajuda, e que ele possa ver essa humanidade sofrida que nós estamos vendo aí, envolvendo o nosso país, nosso governante, envolvendo a todos, agradecendo a vocês imensamente pelo carinho, pela acolhida. A Issa Luciana, que em momentos muito difíceis que eu passei, deixando sempre com essa voz mansa, ponderada, me ajudou muito. E Jesus continua a se fortalecer e fortalecer essa casa e esse hoje de Deus. Muito obrigado. Fique com Deus.